Boa madrugada para você, começando mais uma madrugada astral aqui pela sua Vibe Mundial, os 95.7 dessa rádio que há tantos anos leva tantas informações, tantas coisas positivas para todo mundo, que já levou para minha vida também, que hoje leva para a sua. Hoje aqui, né, eu sou o Pai Anderson, dirigente lá da Oca dos Caboclos, um terreiro de Umbanda localizado ali no Tatuapé, e todas as semanas, à 00:30, aqui, através da Vibe Mundial, trago reflexões, trago informações, trago coisas novas para que você repense sobre a sua vida, para que você repense sobre as suas rotinas espirituais, sobre a sua posição espiritual e muitas outras coisas que possam trazer aí luz para a sua direção, para os seus caminhos. Bom, também aqui em transmissão através da Astral TV, então se você nos assiste aí pela Astral TV, todas as sextas, 00:30, nós temos esse encontro marcado. Deixa eu já te avisar que às quartas-feiras tem o Podpai na Astral TV, a partir das 20 horas, um programa incrível que traz convidados que contam as suas experiências de vida, que contam a sua trajetória dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, dentro das religiões de matriz afro, um programa sem filtro, né? São perguntas que eu faço para os meus convidados, as perguntas que talvez você gostaria de realizar. Então fica conosco no Podpai, todas as quartas às 20h você consegue assistir lá convidados incríveis. Bom, hoje nós vamos aqui na Madrugada Astral falar um pouquinho sobre um assunto que vocês sabem que eu gosto de trazer todas as semanas, polêmico também, né? Como que as decepções, elas atrapalham, elas afetam, elas interferem a nossa vida espiritual. Então, decepções é o tema de hoje do nosso programa e nós vamos falar aqui sobre esse assunto. Bom, se você quer falar comigo, o nosso Instagram é o Oca dos Caboclos, então é só nos procurar lá no Instagram, Oca dos Caboclos, ou através do WhatsApp 11 95737 5453, esse é o telefone de contato direto meu, você consegue falar diretamente comigo e a Oca tem giras todas as semanas a partir das 15 horas no domingo, com atendimento gratuito com as nossas entidades espirituais. Então, se você precisa de um abraço, precisa falar com alguma entidade espiritual, é só ir diretamente lá no nosso terreiro, que o atendimento é gratuito. Bom, começando a falar sobre esse assunto polêmico, que são as decepções e como que elas interferem na nossa vida espiritual. E elas interferem por um ponto bem específico e num ponto bem direto, que quando a gente se decepciona com alguma coisa, com algum terreiro, com algum lugar que nós estamos frequentando, o que nós fazemos? Muitas vezes nos afastamos desse local, muitas vezes nos afastamos da nossa fé, muitas vezes nos afastamos dos nossos mentores, das nossas entidades, dos nossos guias, justamente por conta da decepção. E a decepção, ela nunca está ligada à religiosidade, ela sempre está ligada a pessoas. Por mais que a gente confunda, né, pensando, eu me decepcionei com alguma questão de alguma entidade, com alguma coisa da espiritualidade, ela sempre tem alguém, alguma pessoa por trás dela. Então isso é quase que unânime, né? Então não existe decepção sem pessoas. Então, normalmente tem alguém que está por trás dessa decepção, tem alguém que a gente confiou demais, tem alguém que a gente acreditou demais e que a gente permitiu que fizesse algo para que nos decepcionasse. Então, nenhuma decepção ela acontece se a gente não permite, isso é fato. Então, se há alguma coisa, foi você que permitiu que ela chegasse. Por mais que você não queira acreditar no que eu estou dizendo, é você que abre demais as portas, às vezes, da sua vida, da sua casa, da sua espiritualidade e de muitas outras coisas para pessoas que você ainda não conhece. Né? E eu fico bem impressionado que hoje em dia a gente vive um tempo onde as pessoas elas se tornam amigas e inimigas na mesma velocidade do vento. Então, vejo isso acontecer muito com muitas pessoas que você acaba de conhecer alguém, você acaba de conhecer uma pessoa, e aí eu não estou nem falando de um relacionamento, estou falando de qualquer tipo de pessoa, né? Uma pessoa para o seu vínculo de amizade, para o seu vínculo de relacionamento amoroso, para o seu vínculo familiar, qualquer coisa que seja, você pega aquela pessoa e adota aquela pessoa no seio da sua vida de uma maneira intensa. Quando a gente faz isso, a gente já está abrindo uma grande margem para que a decepção aconteça.
Porque a gente não conhece de fato as pessoas. A gente está lidando com seres humanos, a gente está lidando com pessoas que a gente não sabe da história, a gente conhece a versão A da história, a gente não conhece a versão toda da história que ela tem de vida, né? E muitas vezes traz uma parte só daquilo que está vivendo, às vezes está passando por algum problema difícil e você quer ir lá abraçar essa pessoa, abraçar a vida dessa pessoa e resolver todos os problemas dessa pessoa como se ela fosse o seu melhor amigo de infância. E o que que acontece? Existem as pessoas que de fato precisam desse papel, né, de alguém que a adote, do pai, da mãe adotivo, do amigo adotivo, do irmão adotivo dela. Existem pessoas que precisam disso. Mas a grande maioria se aproveita dessa situação por conta da sua fragilidade emocional. Então, quando a gente está com exageros, né, e a gente sempre fala isso muito, principalmente no campo da psicologia, enfim, então todo excesso esconde uma falta. Isso é psicológico, né? É estudo psicológico. Então, quando a gente está com excesso de cuidado com alguém, né, a gente está depositando demais a confiança numa pessoa, a gente está depositando demais a credibilidade naquilo, a gente está tomando tudo aquilo que aquela pessoa está dizendo como uma verdade absoluta da nossa vida, da dela e da nossa, né? A gente tem já um grande passo e uma grande abertura para que uma decepção ela venha e venha muito bem estruturada. Eu não estou dizendo para você que você não tem que ajudar, eu não estou dizendo para você que você não tem que ouvir, eu não estou dizendo para você que você tem que contribuir para que essa pessoa evolua. O que eu estou dizendo para você é que a gente tem que ter cuidado. Então, e esse cuidado muitas vezes a gente não tem, principalmente quando a gente tem essa carência sem perceber emocional. Então eu vou lá, trago essa pessoa para dentro da minha casa, coloco ela em contato com as coisas da minha vida, com questões da minha vida internas, com questões internas da minha vida, com sentimentos que só eu compartilho com pessoas muito próximas, e aí vem a questão mágica da decepção, que é essa pessoa apronta algo. Essa pessoa te decepciona em alguma coisa, te trai em alguma coisa, se afasta de você sem motivo, e aí você cai num desespero emocional de pensar o que eu fiz de errado para que tudo estivesse acontecendo. E muitas vezes você já começou essa história errada. Muitas vezes você já começou a tratar essa pessoa da maneira errada. De novo, eu vou repetir aqui para você que está me ouvindo. Não estou dizendo que você não deve ajudar, que você não deve amparar, que você não deve contribuir. Não é nada disso. O que eu estou dizendo é que tudo tem limites. Tudo tem limites. Então, muitas vezes acontece, principalmente dentro do âmbito espiritual, dentro dos terreiros, dentro das estruturas espirituais, né? Muitas decepções, os pais, as pessoas, os dirigentes, com muita decepção sobre algum filho, sobre alguma filha, sobre alguém que frequentava e abandonou aquele terreiro, deixou de frequentar. Por que tudo isso? Porque muitas vezes esse dirigente também depositou confiança, depositou tudo nessa pessoa, e essa pessoa, ela não retribui com um básico. E não é a retribuição financeira aqui, é a retribuição da gratidão, coisa que nós já falamos em programas anteriores, sobre gratidão, sobre ingratidão. Então, a decepção, ela vai acontecer na sua vida, ela vai acontecer no seu caminho sempre que você cometer exageros, sempre que você colocar as coisas de uma maneira muito aberta, muito mais aberta do que você deveria. Então, muitas vezes acontece, a gente ouve, eu escuto, eu também passo por isso, todo mundo passa por isso. Se não passou, vai passar, né? Porque faz parte da nossa vida, faz parte do nosso aprendizado de crescimento. Mas muitas vezes a gente entrega demais para o outro, a gente passa demais coisas para o outro, sem ele, inclusive, ter nenhuma bagagem de nos ajudar.
E a gente transfere essa carga também emocional para o outro, né? A gente leva essa carga emocional para o outro também. Então a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa ter uma, uma uma coisa nossa dentro de nós, e aí isso a terapia nos ajuda, outras questões, né, as terapias em geral, a terapia psicológica, o apoio psiquiátrico, tudo isso ajuda a que a gente tenha um comportamento um pouco mais firme com relação a algumas coisas. Então, conforme a gente vai aprendendo com as decepções, né, a gente vai ficando um pouco mais frio, é natural que isso aconteça. A gente não tem que se gelar, não tem que ficar gelado, mas a gente vai esfriando. Porque são tantas coisas que vão acontecendo ao longo do caminho que vão fazendo com que a gente perca, inclusive, a esperança no ser humano. E é engraçado isso, né? Porque tem muita gente que hoje não acredita mais nas outras pessoas, não consegue acreditar no ser humano. Por conta de todas essas pancadas que levou ao longo da vida, por conta de todas essas coisas que aconteceram ao longo dos caminhos que ela já viveu. Mas, de novo, eu repito, né? A gente está falando aqui de algo que você procurou de uma certa forma. Foi você que permitiu que essa pessoa entrasse de uma maneira tão arrebatadora dentro da sua vida. Foi você que permitiu isso. Então, hoje, você precisa fazer uma reflexão dos seus caminhos, da sua vida, de você, de como que estes aprendizados, que essa decepção, ela se transforma em força para a sua vida. Como que ela pode se transformar numa coisa positiva para os seus caminhos, para daqui para frente você não cair mais nesses buracos, não cair mais nessas armadilhas. Porque eu vejo também muitas pessoas passando e repetindo comportamentos que já viveram. Então ela já tomou pancada por uma determinada situação, ela faz de novo, continua tomando pancada e ela continua chorando e passa aquele choro e vai para uma terceira situação e assim vai caminhando a vida. É como se ela estivesse se punindo, como se estivesse vivendo uma punição. E aí que mora a grande questão, né? Aí que mora a sua grande questão. As decepções que elas acontecem no nosso caminho, na nossa vida, elas precisam ser usadas como aprendizado. A gente pode até errar 2 vezes, mas 3 vezes com a mesma situação, 4, 5 e várias outras, mostra o quanto a gente precisa e quanto a gente está fragilizado emocionalmente para lidar com algumas situações. E para isso a gente precisa de ajuda. E essa ajuda, ela é um pouco espiritual, mas ela é muito mais pessoal. Ela é muito mais psíquica. Porque a espiritualidade ela não consegue entrar também dentro dos nossos mecanismos de defesa e corrigir coisas. Isso precisa de profissional especializado. Então, a decepção, e a gente pensa às vezes, mas eu vou me blindar então. Então tá bom, eu vou ser uma pessoa fria a partir de hoje, eu vou ser uma pessoa que não vou acreditar mais no outro, que não vou mais permitir, que não vou deixar mais o outro entrar dentro da minha casa, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Você cria todas as barreiras ali. E você vai ser infeliz também. Isso não vai te blindar. Isso não vai te blindar. Porque vão vir decepções do seu âmbito familiar, vão vir decepções do seu ambiente profissional, vão vir decepções de vários lugares agora. A intensidade da decepção é que importa aqui. É a densidade. Quanto, e a escala é essa, quanto mais e quanto maior ela está muito mais ligada ao quanto a gente esperava que ela não fosse. E o quanto a gente se abriu excessivamente para que ela fosse tão grande assim a ponto de deixar um buraco no nosso caminho, na nossa vida. Então, atenção, né? Todo mundo já passou por decepções, você já passou por decepções, eu já passei, todos nós já passamos. Quem não passou vai ter que passar algum dia para entender o que é isso. Mas o que de fato essa decepção, o que de fato isso trouxe para o nosso caminho, para a nossa vida de aprendizado, o que trouxe para a sua vida? Como que você aprendeu com essa situação?
E a partir daí você vai trilhar um caminho que você vai ter mais maturidade para lidar com tudo isso e sofrer menos. Isenta a gente do sofrimento? Claro que não. Mas diminui. E muito. Falando para vocês, toda quarta tem Podpah na Astral TV a partir das 20 horas. Então, quartas eu tenho as minhas entrevistas com convidados incríveis que contam suas histórias de vida, que falam sobre a sua espiritualidade e que nos trazem histórias lindas de vida. Então, todas as quartas, 8 da noite na Astral TV, você me encontra lá no Podpah e também lá no Instagram, @Oca dos Caboclos. Lá no Instagram tem os conteúdos, tem as mensagens do Pai, tem as receitas de coisas que eu ensino para a sua vida. E assim por diante. Vou ensinar uma receita para você agora, se você passou por esse momento difícil, né, desse momento que muitas vezes a gente passa e que não consegue compreender e fica com um pouco mais baixo astral, com uma vibração um pouco mais reduzida. Então, vou passar para você um banho que você vai fazer aí para poder melhorar o seu campo astral. Você vai precisar de manjericão, canela em pau, manjericão, aquela erva, né, que a gente faz molho de tomate, enfim, que a gente usa na culinária. Então, manjericão, canela em pau, e você vai precisar de um punhado de levante, hortelã levante, tá? O levante é uma espécie de hortelã, é um tipo de hortelã. Você vai misturar tudo isso, vai ferver ou vai macerar com as mãos, dependendo se a sua erva é fresca ou não, e vai jogar tudo isso de pescoço para baixo, tá? Ah, pai, eu quero jogar de cabeça para baixo. Se você não for alérgico à canela, pode jogar. Se a sua doutrina, se a casa que você frequenta, se a espiritualidade que você frequenta permite um banho de cabeça, não há problema. Se há uma restrição, tome sempre de pescoço, tá? Joga esse banho, faz seu banho higiênico. Na sequência, joga esse banho de pescoço para baixo e você vai perceber como você vai melhorar aí o seu campo astral, como que você vai melhorar a sua vida astral a partir do momento que você começa também a cuidar do seu corpo e do seu plano espiritual. Bom, uma outra coisa muito importante, a gente começou falando um pouco sobre isso e depois eu fui levando para outro caminho aqui sobre as decepções. Muitas vezes você tem decepções na sua parte espiritual, de confiar em alguém, de ir em algum lugar, de falar em alguma coisa, ou mesmo de você frequentar algum lugar e esse lugar te decepcionar com algumas situações. E aí o que você faz? Você se afasta da sua espiritualidade. E é aí que tem um grande erro. Então, a gente pode ou não seguir uma casa, um lugar, uma doutrina e em um determinado momento da nossa vida entender que aquilo ali não faz mais parte daquilo que a gente pretende para o nosso plano espiritual, para o nosso crescimento espiritual. E o que a gente tem que fazer nesse momento? A gente tem que compreender que a espiritualidade ela não está ligada a pessoas. A espiritualidade ela está ligada a mim. A minha espiritualidade ela está ligada exclusivamente a mim. Então, o que eu tenho que fazer nesse momento? Me decepcionei com um lugar, me decepcionei com uma situação, não quero mais ir naquele lugar, não me sinto mais bem naquele lugar. Procure um outro lugar para você seguir, mas não abandone a sua espiritualidade por decepção. E hoje eu vejo muitas pessoas vivendo dessa forma. Eu fui num lugar, confiei demais, me decepcionei e a religião não presta. A religião não é legal, a religião não serve para mim. Então, sempre faça essa reflexão, né? Os seus mentores, os seus guias espirituais, a sua espiritualidade não merecem ficar abafados por conta de situações que são além do seu controle, para situações que são além da sua vida, da sua gestão, vou dizer assim. Tudo que depende do outro, tudo que está sob controle do outro, você não tem muito o que fazer. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes você toma uma decisão da sua vida espiritual, você toma uma decisão dos seus caminhos espirituais, olhando de uma maneira quase que míope, sem contar. Pior ainda a situação quando as pessoas tomam decisões baseadas em outras pessoas,
né, principalmente de um ambiente. Por exemplo, você se dá super bem com o seu chefe, você se dá super bem lá no seu trabalho, todas as pessoas gostam de você, mas tem uma pessoa que é uma pessoa que trabalha junto com você, do seu lado ali, que não é seu chefe, nada, igualzinho, faz as mesmas coisas que você, só que vocês não se dão. E aí o que você faz? Ah, então como eu não me dou com essa pessoa, eu vou embora e esqueço toda essa parte boa que eu tenho dessa empresa, desse local de trabalho, dessas situações todas que eu já vivi, e vou me apegar a essa, não me dar bem com essa pessoa e eu não aceito ficar perto dessa pessoa. Então, isso é um olhar míope. Isso é um olhar míope, inclusive, sobre a religião. Nós vamos para a religião, nós estamos dentro de uma casa, de um terreiro, de uma estrutura religiosa para desenvolvimento, ali exclusivamente para o nosso desenvolvimento. Quando a gente começa a se apegar a amigos, parceiros, colegas e esquece o principal, a gente está indo contra a espiritualidade que a gente carrega. A gente está indo contra a nossa espiritualidade. E aí tem um perigo, porque a gente vai se perder nesse caminho. E a gente vai achar que o caminho não é para nós. Ah, esse caminho não é para mim, esse caminho por conta de uma pessoa. Mas espera aí, e as outras coisas? Elas não importam? As outras situações que você já viveu, elas não importam? As curas que você teve nesse lugar, que eu imagino que você tenha tido, os crescimentos que você teve espirituais, os crescimentos pessoais que você teve, tudo aquilo que você conseguiu conquistar nesse lugar, não contam, não são importantes. Então, não se prenda a isso. Às vezes a gente tem que olhar de uma maneira muito fria as situações. Às vezes a gente tem que olhar por cima e tentar olhar lá embaixo tudo para conseguir analisar. Para não ser míope. Porque para ser míope é muito mais fácil. Então, cuide da sua espiritualidade, cuide dos seus caminhos, cuide daquilo que você acredita e não permita que decepções atrapalhem o seu crescimento, o seu propósito. Falei de propósito outro dia no programa também. Não permita que isso atrapalhe a sua vida, os seus caminhos. Para que você não viva se decepcionando o tempo todo. Porque eu sinto te dizer, você vai sair desse local e vai para um outro e vai ter outras pessoas que você também não vai se dar com elas. E vai sair, vai ter o outro lugar que vai ter alguma coisa que você também não vai aceitar. E como que fica a sua vida? E como que fica a sua vida a partir disso? Então, não siga o olhar do outro, não abandone a sua espiritualidade por reflexo do outro e, principalmente, não abandone aquilo que você acredita por decepção alguma. Ah, eu sou apaixonado pelo Zé Pilintra e aí tem uma pessoa que trabalha com o seu Zé Pilintra, que é um espírito da linha dos malandros. Essa pessoa trabalha com ele, eu amo o Zé Pilintra dessa pessoa. Olha só o perigo aqui do que eu estou dizendo. Eu amo o Zé Pilintra dessa pessoa. E aí, por alguma situação, esta pessoa me decepcionou. A partir daí eu não acredito mais no Zé Pilintra, eu não acredito mais na pessoa, eu não acredito mais em nada. Está errado. Porque você precisa separar a matéria do espírito. Apesar da gente ter que entender, andar com ela sempre junto, a gente precisa entender essa separação, a gente precisa entender essa cisão e o horário que a gente tem que fazer essa cisão. Então, era essa reflexão sobre as decepções hoje. Nunca esqueça do que eu estou dizendo. Se ela aconteceu, foi porque você exagerou, foi porque você permitiu que as coisas passassem do ponto. Então, antes de qualquer coisa, de qualquer decisão, procure analisar as situações desde o início. Qual era o seu comportamento, como que você
exagerou em alguns pontos com determinada pessoa, se essa pessoa já não tinha dado sinais para você e você não estava enxergando esses sinais. Que muitas vezes as pessoas trazem sinais e a gente finge não enxergar. Eu vou ficando por aqui, agradecendo você pelo carinho, agradecendo você pela paciência, agradecendo por ter me ouvido hoje. Espero que esse assunto tenha trazido algo para você, para a sua vida, tenha trazido uma reflexão. Eu volto sexta-feira que vem, à 00:30, aqui na Vibe Mundial e também aqui na Astral TV. Quartas-feiras tem o Podpai, domingos tem a Gira lá na Oca. É só acompanhar toda a nossa programação no @Oca dos Caboclos lá no Instagram ou no meu telefone 11 95737 5453. Fiquem com Deus, uma boa semana e até a próxima.